Esta é a hora Quando o inimigo que a gente ronda, fica em desespero. onde se apegar? Onde me apegar? Esse é o retrato dos nossos dias. Muita gente não sabe para onde ir. Não por falta de opção, mas por ver tantas opções, tantos caminhos. O espírito fica paralisado. Qual dessas opções? Não sabe para onde ir. Esse é o mundo que estamos vivendo. E no mundo espiritual, o inimigo diz as Escrituras que ronda. E o maior foco dele é destruir as almas. Então existe no mundo espiritual uma batalha espiritual. O inimigo quer destruir almas. Mas Deus quer salvá-las. Por isso que Jesus, ao chamar os apóstolos, ele disse: vocês serão pescadores de homens. Porque o reino de Deus é chegado. Essa era a pregação básica de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. E esse deve ser o nosso anúncio. Jesus disse: pregue para toda a nação, tribo, língua, raças e povos, que o reino de Deus é chegado. E sem dúvida alguma isso marcou de uma forma indelével o espírito dos seus discípulos. Eles trataram de levar essa mensagem que o reino de Deus é chegado para todo mundo. E Jesus acrescentou: mas essa mensagem deve ser pregada em toda a geração, até o fim do tempo. E através das gerações, cristãos têm labutado, trabalhado para divulgar essa mensagem em todas as suas gerações e procurado os meios mais abrangentes para divulgar essa mensagem. Na época de Paulo buscava criar igrejas. Então Paulo foi um igrejeiro, o iniciador de igreja. Paulo foi um igrejeiro, o iniciador de igreja. Era um meio onde arrumava pessoas, grupamento de pessoas, para divulgar que o reino de Deus é chegado. Essa mensagem. Depois, lá na Idade Média, apareceu a imprensa. Os cristãos viram na imprensa um instrumento para se divulgar com mais eficiência a palavra de Deus. Isso prometia muito, pois cada cristão, como está acontecendo em nossos dias, cada pessoa pode ter uma escritura que fala do reino de Deus, que o reino de Deus é chegado. Então a abrangência seria muito maior. Magnífico. E hoje, através de um app, você pode abaixar uma escritura sagrada aí no seu smartphone. Não é maravilhoso? A expansão do Evangelho. O inimigo, vendo que isto estava se dando e ia se dar, ele não quer que as almas encontrem o caminho da vida eterna, o caminho do reino de Deus,
arquitetou um outro plano. Enquanto os cristãos criavam veículos para divulgar as escrituras sagradas, o inimigo colocou a sua estratégia em ação. Como é uma guerra espiritual, ele colocou a estratégia dele em ação. E muito eficiente, diga-se de passagem, para desviar as almas desse caminho que o reino de Deus é chegado, pregado por Jesus Cristo. Então o cristão desenvolve nessa batalha espiritual a estratégia de publicar as escrituras sagradas e trazê-las ao povo de uma forma hoje grátis, somente a baixar um app e você tem a escritura aí em suas mãos e você vai ver a grande mensagem de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Essa mensagem contém dentro dela o remédio e a condição do homem encontrar o caminho da eternidade. Então parece que vencemos a batalha, mas o inimigo, vendo e prevendo o desenrolar dessa estratégia feliz de colocar o Evangelho na mão de cada pessoa, ele cria um outro método para derrubar, para cegar os olhos, para que não encontremos o caminho da porta estreita e entremos pelos caminhos largos. E o que é que vai criar o inimigo para nos desviar do caminho de Deus, do caminho do reino de Deus e proclamar que o reino de Deus é chegado? Um método, uma palavrinha só. E ele altera tudo. E o povo não encontra o caminho da porta estreita, que é Jesus Cristo. O que é que ele fez então? Qual foi sua estratégia? Se resume numa palavrinha só: interpretação. Interpretação. Gravem isso. Interpretação. Nessa guerra espiritual, os cristãos na sua luta conseguiram colocar a divulgação da palavra de Deus na mão de cada cidadão. Mas o inimigo, num contra-ataque, num contra-golpe, cria a interpretação das Escrituras. Aí então, nesse nível de interpretação, com esse instrumento da interpretação, o inimigo dá o golpe dele. Aí teremos não o Evangelho de Jesus Cristo, mas teremos o aparecimento dos outros evangelhos. Dos outros evangelhos. Dezenas, centenas, quem sabe milhares de evangelhos. Esse ocultou no meio da palha, desse palhedo de interpretações, a mensagem principal de Jesus Cristo. O Evangelho, que o reino de Deus é chegado. Essa é a mensagem de Jesus Cristo, que ele ordenou que ela fosse pregada a toda geração, a toda nação, a toda tribo e a toda língua. Essa mensagem, que o reino de Deus é chegado, foi sufocado pela palha. A multidão da palha que surgiu, tendo como fundamento, como índice, as interpretações. Por isso que o povo, diante de tantas interpretações que vão gerar doutrinas de toda espécie e para todo gosto,
para atingir todas as faixas da sociedade. O povo se perde, não sabem para onde ir. E é por isso que a gente retoma a palavra de Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Está difícil. Pois nessa guerra espiritual, o inimigo pegou uma arma poderosa para criar um contexto amplo de palhas que vão sufocar a mensagem de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Consegui desligar o alarme. Então, na guerra espiritual, o inimigo criou um palheiro na base da interpretação para sufocar a mensagem básica de Jesus Cristo. Estamos numa guerra espiritual onde o inimigo quer tirar almas do reino de Deus. Então é alta hora da gente pegar a Escritura Sagrada e abandonar as interpretações dos homens, as várias interpretações, as várias doutrinas dos teólogos, e, com os nossos próprios entendimentos, começarmos a ler as Escrituras Sagradas e deixar que o Espírito Santo trabalhe com a palavra que está escrita. Temos que confiar no Espírito Santo. Pois Jesus disse: vocês não ficarão órfãos. Eu irei embora, mas vou mandar. Vou pedir ao Pai que Ele envie o outro Consolador. Jesus já foi há 2000 anos e Ele nos deixou o outro Consolador. Por isso que agora o outro Consolador, ele é tudo para nós. Pois é Ele quem vai trazer Jesus Cristo para nós. De que maneira? Quando lermos as Escrituras Sagradas, Ele, como o Espírito da verdade, vai trazer para o nosso espírito o entendimento daquelas passagens bíblicas. E assim, vamos cumprir o que está escrito em João. Vocês não precisam mais de mestre. Agora vocês têm um mestre por excelência, o Espírito da verdade. E este Espírito da verdade vai guiar você em toda a verdade. Veja, Deus já providenciou. Ele previa essa guerra espiritual. Não nos deixou órfãos. Agora, quando estamos no meio de tantas doutrinas, de tantos dogmas, como sair? A resposta está aí, no plano de Deus. O Espírito Santo, o Mestre por excelência, o outro Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vai nos guiar em toda a verdade. Alguém, outro dia, me perguntou como a gente ouve o Espírito Santo. Você já ouviu? Somente quando você começa a entrar em contato com a Escritura, ao passar do tempo, você vai se acostumando com esse companheiro. Quanto mais tempo você dedicar à Escritura Sagrada, o companheiro vai se tornando mais visível para você. Você vai entendendo mais as Escrituras Sagradas e ele vai tocando no seu espírito, pois Deus é Espírito. E a palavra de Deus
é espírito e é vida. Aí você vai se tornando espiritual. Aí você vai um dia se tornar na nova criatura. Aquele nascido da água, que é a palavra, e nascido do Espírito. Aí você será o cidadão do reino de Deus. Viu como é simples? Cidadão do reino de Deus. Aí você conhecerá, com o conhecimento que brota de dentro, testemunhando de dentro. É o Espírito Santo com o teu espírito, testemunhando. É aqui o caminho. É aqui o caminho. E assim os filhos de Deus serão dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus aqui nessa terra. Nesse grande momento de batalha espiritual. Hoje aprendemos bastante, não é? Que estamos numa batalha espiritual contra um inimigo que quer ganhar as almas e arrebatá-las do reino de Deus. Mas Deus nos providenciou. Para que não caímos na rede de interpretações das doutrinas dos homens, Ele nos colocou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Aí está a tábua de salvação, para nos salvar desta maré de interpretações que nos rodeiam, querendo roubar as almas do reino de Deus. Esta é a pregação básica de Jesus Cristo e é mandamento dele. Ide e pregai. O quê? O que vamos pregar, Senhor? Pregai que o reino de Deus é chegado. E quando vocês cumprirem essa missão, essa lição de casa, virá o fim. E ele virá com grande glória, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, com vozes de anjo, trombetas de arcanjo, com grande poder. E nós iremos nos encontrar com Ele nos ares. É uma boa nova, não é? Mais força para a gente vencer. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa. Como nos livrar com sabedoria e discernimento das arapucas do inimigo que criou na sua astúcia a interpretação, e através dela a grande diversidade de doutrinas, e através dela de igrejismos, denominacionalismos e tradicionalismo. Agora, no teu nome, nós vamos quebrar toda a força do mal na autoridade que tu nos desse. Nós vamos dizer: espírito de morte, espírito